Olá, é um prazer estar aqui conversando com você novamente e neste vídeo eu vou trazer 3 aspectos que levam à queda do Celso Russomano, isso não só na eleição de 2020, mas outras eleições isso aconteceu também. Ele começa muito bem pontuado nas pesquisas em relação à intenção de votos, isso ao longo da campanha vai se desidratando, essa intenção de votos vai diminuindo e na eleição se concretiza esse fato, ele acaba não tendo os votos que tinha as intenções no início da campanha. E como foi em 2020, acaba não indo nem para o segundo turno. Por que será que isso acontece e o que a gente pode aprender com o Celso Russomano? Bom, o primeiro aspecto é autocrítica. Eu vou ler para vocês um trecho de 2012 e ele fala o seguinte, olha, essa matéria é de 16 de outubro de 2012. Uma semana já se passou desde que o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, Celso Russomano, foi derrotado pela surpresa e nas urnas. Após quase um mês liderando pesquisas de intenção de voto, o candidato só teve 21,60% dos votos válidos e sequer foi ao segundo turno. A mesma coisa praticamente que aconteceu agora em 2020. Vamos ver o que o Russomano falou sobre isso. Segundo ele, isso deve ao pouco tempo de TV e que os partidos políticos se uniram e o bombardearam. Ele diz que isso faz parte do processo democrático eleitoral. Então, esse primeiro ponto que eu coloco é autocrítica. Por quê? Assim como depois da eleição, ele teve essa fala dizendo o problema foi que eu tinha pouco tempo de TV e que os partidos me bombardearam. No começo dessa campanha, ele também tinha pouco tempo de TV e estava liderando. Então, não necessariamente isso é o fator preponderante. Lógico que tempo de TV conta e conta muito, mas não é o fator preponderante. Algo está acontecendo e vem se repetindo nas eleições. Então, essa questão de colocar a culpa sempre nos outros é um problema. Nessa eleição também, outra reportagem que eu coloquei, Russomano volta a negar queda em pesquisas de intenção de voto. E essa é de 9/11 de 2020, ou seja, poucos dias, 6 dias antes da eleição agora de 2020. E ele disse o seguinte, olha, só caiu no Datafolha, então a culpa, o problema é da pesquisa. É a pesquisa que está errada. E aí na urna se mostra que a pesquisa não está errada, né? Isso vem acontecendo. Então o primeiro fator é autocrítica, né? E ainda que ele faça essa autocrítica internamente, né? Isso na TV, nos programas, nas suas respostas, isso nos transparece. É lógico que você não vai se fazer de derrotado antes da campanha, né? Você tem que manter sempre a esperança e dizer que a campanha está bem e tudo mais, mas isso tem que estar conectado a uma realidade. Então, eu penso que essa questão de autocrítica, ela acaba afetando muito a credibilidade do Russomano já durante a campanha. E sobre essa questão de credibilidade, eu já vou entrar no segundo aspecto, que é o personagem. Quem é o personagem do Russomano? Antes da campanha eleitoral, na campanha eleitoral e depois da campanha eleitoral. Então, o Russomano é conhecido pelos programas de TV que defende o consumidor, né? E obviamente as pessoas entendem que ele busca sempre uma maneira de ajudar o consumidor. Lembrando que é uma relação de dupla, né? O consumidor e a empresa, né? E o comércio, e ele está fazendo um inimigo. Embora ele proteja o consumidor, ele está fazendo um inimigo que também vota, que também influencia as outras pessoas. Então, a hora que o consumidor tem uma queixa que, ainda que seja legal, ela é um tanto estranha, o comércio, né, o comerciante, ele acaba um pouco constrangido por essa questão. Isso se estende a todos os outros comerciantes, grandes ou pequenos, que estão ali no dia a dia buscando defender o seu pão, e muitas vezes o cliente também não vem com a melhor das intenções. Então, o fato do Russomano estar defendendo uma causa que é justa, na mente do comerciante, ele se coloca também como defensor de todas as causas de clientes que são não tão justas assim. Então isso eu acho que acaba
atrapalhando um pouco a própria imagem que ele cria de si mesmo, né? Embora ele use aquele bordão, estando bom para ambas as partes, não é isso que parece no programa. Parece que está bom para o cliente, e o comerciante, ainda que esteja errado, ele acaba sendo constrangido. Então, e a dinâmica do programa, e eu acho que não tem nenhuma crítica em relação a isso para a audiência, né? Mas esse personagem, será que ele cabe na campanha eleitoral? Por outro lado, será que ele combina com aquela pessoa que está fazendo campanha, que ele fala, a gente precisa diminuir o ISS, porque o ISS é muito alto, prejudica os serviços na cidade, os prestadores de serviços na cidade. Poxa, o tempo inteiro ele defendeu o cliente e, de certa forma, vai contra os interesses dos prestadores de serviço, do comércio. E aí na campanha é um personagem que defende outra coisa. Isso afeta um pouco a credibilidade, né? Então esse é um ponto. Ainda com relação à credibilidade, eu penso que há uma diferença entre querer ter voto e querer ter razão. Então, o personagem da TV, ele sempre tem razão ou quer ter razão e está com a lei. O personagem que quer ter voto, nem sempre ele está com a razão. A razão é de quem vota. Então, é preciso estudar e analisar e perceber e sentir o que realmente o povo quer, porque é o povo que vota, né? Então a gente tem que buscar sempre fazer um bom trabalho, o melhor trabalho para as pessoas, mas a escolha é delas e não necessariamente do candidato. E essa credibilidade acaba afetando ele em debates, né, e entrevistas. Então, por exemplo, a mesma forma que eles se colocam no programa, em debates e entrevistas eles têm que se colocar de maneira diferente. E aí isso gera um problema, né? Uma dificuldade de credibilidade. E também no Corpo a Corpo, tem uma outra reportagem que eu li que ele fala, ninguém andou tanto quanto eu andei, trabalhei, mas será que esse trabalho está sendo efetivo do ponto de vista de credibilidade? Voto é confiança. Será que as pessoas estão confiando no Russomano, né? Dessa maneira? Ainda que recebam bem, enfim. Então é preciso ter esse cuidado, né? O terceiro ponto é manutenção de base. Então eu não sei exatamente qual é a base do Russomano. Quem são as pessoas que ele trabalha? É o consumidor? Que consumidor? Né? O consumidor, ele é consumidor hoje, mas ele é prestador de serviço, ele é comerciante ao mesmo tempo, embora também seja consumidor. São os menos favorecidos? Não condiz com a imagem que ele trabalha, como eu já disse no personagem. Qual é a base, como fazer essa manutenção dessa base durante os 4 anos? Por quê? Quando se começa uma campanha eleitoral, ou pouco antes de começar a campanha eleitoral, na hora que tem uma pesquisa, a pesquisa ela vai trazer nomes de quem é conhecido sempre com uma vantagem. E durante a campanha, quem não é tão conhecido acaba ficando mais conhecido pelo tempo de TV, né? pela própria propaganda na internet, enfim, né? Pela interação da campanha eleitoral. E aquela base que o Russomano já traz de eleitor dele mesmo, como tinha os malufistas, como tem os lulistas, enfim, de eleitor dele mesmo, isso não se mantém, né? Falta uma manutenção disso. O pessoal fala porque conhece ele da TV e tal, mas depois isso não está solidificado. Então isso obviamente traz essa desidratação. Ele não consegue manter, né, esse nível porque a base não está solidificada. E as propostas, muitas vezes, elas não estão alinhadas a essa base. Se é que tem uma base bem definida, não estão alinhadas a essa base. Então, obviamente, por uma eleição para o legislativo, isso funciona muito bem porque ainda que a base não esteja muito bem alinhada, parte dela é suficiente, reúne votos suficiente em diversos lugares, né, do estado, para que se possa eleger e fazer uma cadeira na Câmara Federal ou estadual. Mas no Executivo é diferente, porque o universo acaba sendo menor, ainda que seja a cidade de São Paulo, que é muito grande, o universo é menor, porque não tem todo o estado e o programa que o torna conhecido é em todo o estado, né, não só na cidade de São Paulo. E tem na internet e tudo mais. Além disso, né, você precisa de muito mais gente votando. Você precisa fazer uma campanha não só para um nicho, para um público, mas precisa ter uma base um pouco mais estendida, um pouco mais consolidada para você fazer frente
para a campanha do Executivo. E, obviamente, o que a gente pode aprender com o Celso Russomano disso? Cuidar desses pontos, né? Fazer sempre uma autocrítica. Ainda que você tenha ganhado uma eleição, faça uma autocrítica dessa eleição que poderia ser melhor, né? Cuidado com o seu personagem, você tem que ser um só, né? Tem um vídeo que eu falo do Bolsonaro, é o Bolsonaro do Bolsonaro, né? O personagem dele mesmo. Então, ainda que ele não seja exatamente daquela maneira, ele trabalha em todas as pontas aquele tipo de pessoa, né? Aquele personagem. E a manutenção da base, isso é fundamental para qualquer eleição. Existem muitos outros elementos, o vídeo já está aqui com 10 minutos praticamente. Os outros elementos a gente vai discutir no Manual para Políticos, que é uma plataforma, um espaço onde eu vou discutindo o cenário político, ponto a ponto, detalhe para uma eleição menor, cidade maior, e as pessoas que vão acompanhando lá acabam tendo essas reflexões para a sua realidade, né? De maneira muito mais detalhada. Aqui, infelizmente, a gente não consegue fazer isso, mas te vejo lá no Manual para Políticos para que a gente possa estudar, né? Perceber, entender mais esse cenário e aplicar na nossa campanha, na nossa caminhada política do dia a dia, e não só na liderança política, mas na liderança na comunidade como um todo, seja empresarial, seja religiosa, enfim, o que você precisa entender das pessoas para que possa conquistar sua confiança, conquistar seu apoio, conquistar seu voto. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.